Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Hoje é dia 23 de janeiro de 2021. Estamos no sábado da segunda semana do tempo comum. A primeira leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 2 a 3 e versículos de 11 a 14. Com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas. Com o salmista vamos rezar o Salmo 46. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Repetindo, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Atentos ao texto do Evangelho, Marcos capítulo 3, versículos do 20 ao 21. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Jesus, por onde andava, atraía multidões. Marcos é o evangelista que narra Jesus praticamente sem dar uma pausa na sua missão, de tanto que Jesus realiza coisas. Há uma oração eucarística que a gente usa na liturgia da missa que se chama, tem como título, Jesus que passa fazendo o bem. E as pessoas vão atrás de quem faz o bem. As pessoas vão atrás daquele que pode trazer alguma coisa diferente ou uma perspectiva nova para o seu viver. A multidão comprimia Jesus. E era natural, já era comum Jesus pedir para os seus discípulos deixarem uma barca meio que ali por precaução, caso ele fosse comprimido, sufocado aí pela multidão, ele subiria na barca e de lá continuaria a exortar e ensinar o seu povo. Jesus se preocupava com todos os detalhes. Isso daí é o que nós vemos aqui no texto do Evangelho de hoje. A multidão, claro que não é a questão do mar, nada disso, mas é a questão da multidão que vai atrás de Jesus. O Evangelho é bem curtinho, são 2 versículos somente, mas diz assim, que Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente, que aqui eles narram que Jesus não conseguia nem tempo para comer, para se alimentar, de tanto era a sua entrega, a sua doação. Os seus parentes consanguíneos vão até ele com a intenção de capturá-lo. Capturar não é um animal, vou usar outra expressão. Na intenção de dominá-lo, de dominá-lo. Porque eles pensam que Jesus está fora de si, louco. A expressão que eu uso aqui é que eles tentam agarrá-lo. Não sabemos as intenções dos parentes próximos de Jesus quando vão buscá-lo, e essa impressão de Jesus fora de si, se é o que dizem dizem sobre ele, ou eles também, parentes, familiares de Jesus, também sentem isso. É uma sensação, um sentimento deles. Se for o primeiro caso, de repente eles queiram só preservar aí a imagem de Jesus. Mas nós não podemos tentar responder isso apenas com nossos critérios, achando se a gente vai acertar ou não. O que a gente tem que entender é que Jesus é praticamente chamado de louco nessa passagem. Ele é louco por quê? É chamado de louco por quê? Porque ele deixa chegar até ele todos os desvalidos daquele tempo, todas as pessoas enfermas, possuídas, possessas, leprosos, enfim, todas as pessoas desvalidas, os mais pobres, os mais necessitados,
consegue chegar até ele e tem acesso a ele. Porque Jesus é o lugar do encontro com Deus, como disse a primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus. Ele não entrou numa tenda feita por mãos humanas, nem na tenda que ficava o santo, nem a tenda onde ficava o santo dos santos. Não, ele entrou numa tenda que supera em tudo os sacrifícios da antiga aliança. Porque a tenda de reunião, a tenda do encontro com Deus, passa a ser o próprio Jesus, como a gente meditou quando a gente estava no tempo do Natal. Ele armou sua tenda, ele armou seu barraco, ele armou sua cabana, ele fez-se um de nós, ele se tornou próximo de nós. Então a gente meditava essa encarnação, essa presença de Jesus no meio de nós. E quando ele oferta um sacrifício, quando ele entrega a sua vida, a tenda de reunião que ele entra é o seu próprio ser, é a si mesmo. Ele é o templo. Ele já vai dizer isso em outras passagens. Ele é o lugar do encontro com Deus. É ele o sacerdote e é ele o altar e é ele o próprio sacrifício. Então, o lugar do encontro com Deus é o próprio Cristo. É natural, então, a gente entender que essa multidão alvoroçada vai atrás de Jesus e o busca o tempo todo. Acabam sufocando ele, porque nele tem vida, nele a paz, nele dele flui a razão do viver, dele flui o cuidado, dele flui o olhar compassivo. De Jesus emana a paz. Todo bem está nele. Por isso todos chegam até ele e ele é de fato o lugar da reunião de todos aqueles que querem ter vida e vida em abundância. Por isso que Jesus é considerado como louco pelos seus conterrâneos ou pelos os da sua própria casa. Não por sua mãe, jamais, por Maria Santíssima, jamais. Ela conservava tudo isso no seu coração. Mas pelos seus parentes próximos, pelos seus conterrâneos, porque Jesus deixava todos sufocarem. Era loucura, aquele ritmo que ele tinha, alucinante, de estar atendendo as pessoas e não ter tempo nem para se alimentar. Então o consideram como um louco. Mas dessa loucura, Jesus não quer ser curado. Dessa loucura, Jesus não quer ser preservado e não quer ser libertado. Porque é essa loucura dele que vai fazê-lo chegar até as últimas consequências da sua missão, que é entregar-se na cruz por todos nós e dar-nos, de fato, a salvação de forma plena, matando em nós tudo aquilo que não pertence a Deus, destruindo, aniquilando o pecado. Você e eu, convidados somos a seguir nessa mesma loucura cristã. Os tempos que nós vivemos são tempos em que as pessoas olham para nós e nos chamam de loucos. Certamente nos chamam de loucos por sermos religiosos, por irmos à igreja, por irmos na missa. Para essa sociedade modernista apegada aos prazeres dessa terra, que não querem saber de religião, que não querem saber de Deus. Nós somos loucos. Então sigamos como Jesus na loucura da cruz. Nessa loucura queremos seguir para estar com Ele onde Ele estiver. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma martírio da alma. Intercede por nós, mãezinha, nessa caminhada. Mãezinha, minha vida. Na igreja eu quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Ó Senhora Virgem Imaculada, Senhora das Dores, intercede por nós, porque nós também queremos dizer que na loucura da cruz vou seguir. Senhor os abençoe, nos livre do mal, nos conserve eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.